Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito necessário. Eu também vou trazer nesse vídeo um pouco sobre esse livro aqui que eu tô lendo, 365 Hábitos Simples e Poderosos. Que quando eu comprei, eu vou dizer uma coisa bem na real, eu não dei nada por esse livro, tá? E eu não tô aqui para vender nada para ninguém, não tô aqui para deixar link, para baixar cupom, para fazer nada disso. E o que eu quero falar é sobre muitas mulheres que permanecem em um relacionamento simplesmente porque elas não têm liberdade financeira e liberdade geográfica. E isso é um assunto que a gente fala muito quando abordamos o tema dependência emocional, abuso dentro de relacionamentos, relacionamentos tóxicos, relacionamento com pessoas narcisistas, enfim, quando a gente aborda esses temas, a gente sempre vai falar de mulheres que permanecem nesse relacionamento porque elas simplesmente não têm o que fazer ou não conseguem enxergar naquele momento o que fazer. Muitas mulheres se queixam de ter uma certa dependência emocional de uma pessoa e quando essa dependência emocional ela junta com a dependência financeira, isso vira uma prisão, uma espécie de prisão sem grades. E é nesse momento que muitas mulheres se veem no fundo do poço, se veem sem saída. E o que eu vou abordar aqui são coisas que a gente negligencia ali no começo da nossa vida, principalmente quando a gente sai do ensino médio, a gente, em muitos casos, não é todo mundo, não é generalizando, mas em muitos casos, né, adolescentes, meninas e mulheres já na fase jovem adulta, enfim, elas não têm nenhum tipo de guiamento ali daquela base, né, da família, os pais. Então, é natural que a pessoa, assim, siga sem rumo. E geralmente, quando a pessoa já está ali no ensino médio, ela já está se envolvendo com alguém. Ela já está ali num relacionamento, num namoro e tudo mais. O que eu digo para o meu filho? Meu filho tem 15 anos e eu digo assim para ele: procure se conhecer para você então conhecer outra pessoa. Na minha concepção, eu acho bizarro, hoje, claro, com a cabeça que eu tenho, você querer se relacionar com outra pessoa quando você não se relaciona nem consigo mesmo. Quando você não conhece nem a si mesmo. Então, é o que a gente mais vê. A gente começa uma vida já querendo se relacionar, porque a gente não tem ali uma base, né, correta das coisas. Então, eu sempre procuro instruir ele. Apesar de que vai chegar um momento que ele vai tomar as próprias decisões, mas ele também vai arcar com as consequências. Mas eu procuro fazer o que não foi feito comigo. Então eu procuro dar as pequenas instruções. Essa prisão sem grades que a gente se coloca, ela se torna um pouco difícil de sair. Quando a gente toma, quando a gente se vê, a gente já está ali naquela situação. Se torna um pouco difícil de sair. Mas tem como sair sim. Quando eu escuto pessoas falando sobre dependência emocional, uma vez eu ouvi até uma pessoa dizendo que era doença. Não, porque isso é uma doença. Não é doença, gente, é comportamento. A dependência emocional é um comportamento. Então, é uma coisa que a gente pode modificar. Então, eu vou trazer aqui 5 passos que você pode começar a dar para você sair de uma situação se você está nela. E o primeiro passo é: tenha sua fonte de renda. Ah, mas eu já sabia disso. Então, quando a gente sai do ensino médio, muitas mulheres já começam o quê? Ir para um relacionamento, já vai morar junto. Às vezes até está saindo de um ambiente tóxico, né, que é um ambiente de família, porque isso existe, tá? Não vamos aqui ficar passando pano para ninguém. Então, às vezes a mulher ali, a menina, já está vivendo num ambiente tóxico, e aí o que ela se vê sem saída e ela já quer ir para um lugar que ela imagina que seja dela. E ela já vai se relaciona com aquela primeira pessoa ali que ela conhece e já vai viver junto, já vai morar, dividir, já vai tudo. Não teve tempo suficiente para conhecer aquela pessoa, em muitos casos. E quando ela se vê, ela está numa situação dessa, dependente. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é, sem sombra de dúvidas, é ter uma profissão, é ter um emprego, é ter uma renda, é ter alguma coisa relacionado ao dinheiro. Você tem que ter, é fundamental para você ser independente em um relacionamento, é você ter o seu próprio dinheiro. Não importa se é um concurso, se é um CLT, não importa a forma como você
tá ali trabalhando, ganhando dinheiro, enfim, não importa, você tem que ter o seu dinheiro, é o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho nada. Cara, uma das coisas que você tem que deixar de fazer também é sair dessa posição de vítima. Toda pessoa que vive um relacionamento abusivo, eu gosto de olhar para aquela pessoa como uma sobrevivente, porque ninguém merece estar em posição de vítima. Então, quando eu me vi assim, eu me vi dependente de uma pessoa, sem emprego, sem dinheiro, sem renda, para eu comprar o mínimo para mim, eu tinha que esperar o dinheiro daquela pessoa. Eu pensei, veio na minha cabecinha, eu preciso ter o meu dinheiro, eu preciso ter uma profissão, eu preciso fazer uma faculdade, um curso, não sei, eu preciso fazer alguma coisa. Se tudo isso aqui acaba, se esse relacionamento acaba, como eu vou sobreviver? Quando a mulher tem dinheiro, ela pode buscar uma terapia, um ótimo profissional na área de psicologia e saúde mental. E esse profissional nos ajuda a ver aquilo que a gente não está enxergando. Sem dinheiro você não consegue parar de pedir. Sem dinheiro você não consegue sair do lugar. Essa que é a verdade. Segunda coisa, eu sempre digo que a gente tem que estudar duas coisas assim juntinhas. Uma é sobre as nossas emoções, o que passa aqui dentro, e a gente tem que estudar educação financeira. Muitas coisas que a gente tem ali no nosso comportamento são coisas que a gente age no impulso. A gente não controla ali, sabe, os impulsos, e aí a gente acaba, aquele pouco dinheiro que acaba pegando, acaba gastando com, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. Então, se uma pessoa elaborar um plano para sair de uma situação que ela está vivendo, uma das coisas que ela vai ter que fazer é estudar suas próprias emoções. Ainda fazendo parte desse segundo passo, é fazer uma reserva. Eu não costumo chamar de reserva de emergência, né? Mas é fazer uma reserva. Você tem que ter um dinheiro guardado. Você tem que ter um dinheiro que está ali para algo que venha acontecer. Porque o território é muito incerto. Viver dependente é viver com incertezas. Ah, mas eu não ganho muito dinheiro. Cara, R$ 50 que você guarda já é dinheiro. R$ 10, gente, R$ 5 para mim é muito. R$ 1. Eu pego R$ 1 que tiver numa conta, eu guardo. Terceiro passo, você tem que entender pelo menos o básico de como as coisas funcionam. Nós, mulheres, nós temos que saber um pouquinho de cada coisa. Dias atrás eu estava pensando, eu não sei trocar um pneu de um carro. Eu tenho que aprender. Isso também faz parte da independência. Como que funciona um cartão de crédito? Como que funcionam os juros? Como que troca um pneu de um carro? Como que funciona aquele órgão público? Como que faz para ir até lá? Porque, gente, olha só, tem mulheres que tudo que é feito na vida delas é porque um homem faz. Quarta coisa, é necessário investir em uma profissão, em uma carreira. Eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Faz um curso técnico. Eu não tenho dinheiro para isso. Sei lá, desenvolve alguma coisa que você pode fazer em casa. E você pode vender, e você pode ter qualquer quantia que seja. Sabe, a gente, assim, tem um momento na nossa vida que a gente tem que parar de ver só o que a gente não tem, e passar a ver o que a gente tem. Se você tem saúde, 2 braços, 2 pernas, você tem um cérebro para raciocinar, você consegue enxergar, você consegue falar, ouvir, sentir o cheiro, paladar, enfim, você tem o seu sistema funcionando perfeitamente, você consegue fazer alguma coisa. Gente, pelo amor, a coisa que eu mais desejo é que as mulheres parem de se colocar nesse lugar. Porque mulher é um ser inteligentíssimo. Nós geramos uma vida. Então, nós somos capazes, sim, de sair de qualquer situação que seja. Eu enfatizo isso sempre na minha cabeça. Eu sou capaz de sair de qualquer situação que venha me acontecer. Eu sou capaz. Eu sempre digo isso pra mim. Eu sou irredutível com relação a isso. Eu me nego a me colocar no fundo do poço e eu permanecer ali. Eu me nego. É pesado falar sobre isso. Mas você não tá, mas já estive. Talvez não esteja nesse momento, mas já estive. E olha, eu ainda trago aqui em outro vídeo a minha pequena história, tá bom? Quinta coisa que você pode fazer que vai melhorar muito a sua vida, você pode começar aqui e agora, com as ferramentas que você tem. É uma televisão? É um notebook
quebrado, é um celularzinho que não está servindo para nada, mas tem acesso à internet. Pelo menos aqui na minha cidade, tem lugares que têm acesso público na internet. Então, vamos achar uma forma. Entendeu? Se tem alguma coisa que você não consegue ver, deixa aqui nos comentários para mim. Deixa aqui que a gente vai achar uma forma. Então, uma das coisas que você pode desenvolver aqui e agora é a sua inteligência emocional. Sim. Ah, Mayara, como? Autoconhecimento, leitura. Olha, uma das coisas que me fez desenvolver muito a minha forma de pensar, a minha forma de ver, sabe? Tudo isso foi a leitura. Foi a leitura. O tanto de livro que tem muitos livros. Nós temos acesso a muitos livros. A pessoa, mas eu tenho preguiça de ler. Poxa, aí também não dá, né? Coloca aí uma página para tu ler por dia. Uma página. Depois aumenta, vai para 2 páginas. A pessoa tem que colocar na cabeça, a pessoa tem que se conscientizar de que se ela não fazer por ela, ninguém vai fazer. Então, o autoconhecimento vem através disso, sabe? Do que eu quero para minha vida? Eu quero permanecer aqui? É com essa pessoa que eu quero viver? Eu vou chegar nos meus 50 anos com essa pessoa? A vida está passando e o que eu estou fazendo? Não para você se desesperar, mas para você refletir. Eu diversas vezes eu já me fiz esse pensamento. Entende? E fez com que eu chegasse aonde eu estou hoje. De fato, chegando a uma profissão que eu realmente desejo ter para minha vida, fazer o que eu consigo sentir que é para mim e ganhar dinheiro com isso. O dinheiro, ele não é tudo, mas ele é quase tudo. Ele nos proporciona movimento na vida. Eu não gosto dessa coisa da pessoa vir romantizar, porque dinheiro, não sei o quê. Vai nessa. E, consequentemente, quando você começa a estudar mais, a ler mais, sabe? Deixar de ver vida de famoso e ver coisas de pessoas que realmente vão te ajudar, que estão aí na internet fazendo conteúdo de graça. Eu tô aqui agora fazendo isso. Então, você aprende a se reconhecer, você aprende a, sabe, ali, conseguir perceber algumas coisas, você consegue ali identificar algumas coisas. Então, questão de impulso. Eu era uma pessoa que comprava muito por impulso. Detalhe, sem dinheiro. Sem dinheiro. Usando cartão de crédito, usando o próprio fiado, usando o nome dos outros, usando, sabe? E foi uma coisa que eu arranquei da minha vida. Foi isso. Porque eu entendi que eu precisava ter dinheiro. Entre a minha unha feita e um dinheiro que vai me proporcionar uma coisa melhor daqui a algum tempo, eu prefiro ter o dinheiro ali. E a unha vai ficar aqui por fazer. Mas a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar sim. Mas e aí, até que ponto? Cada um vai fazer o que faz sentido para a sua própria vida. Mas eu comecei a perceber que se eu não tivesse dinheiro, eu não teria liberdade. E isso é uma coisa que é construída, tá? Então, assim, o dinheiro ele pode até não curar a dependência emocional, mas o dinheiro ele compra tempo, ele compra ferramentas para que você consiga sair disso. Entendeu? Pode até não proporcionar cura, mas ele vai proporcionar ferramentas para você sair do fundo desse poço. Gente, uma das piores coisas que existe é a prisão sem grades. E isso adoece aqui a pessoa, sabe? Adoece mesmo. De fato, você vai ter uma doença, você vai ter sintomas físicos, se você não consegue, não começar a identificar isso. E essa liberdade geográfica, ela não vai acontecer se você não tiver liberdade financeira. E essa liberdade financeira não vai acontecer se você não começar a pegar essas coisas óbvias e transformar isso em metas.
Então, assim, às vezes a pessoa pensa, mas eu já tô velho. Velho como? Velha como? O que é velho primeiro? O que é velho pra você? Eu, particularmente, eu me nego a morrer em uma situação que eu não quero. Eu me nego. Não, eu olho assim e eu digo, não vou viver isso aqui o resto da minha vida. Não vou. Então, se a pessoa tem 25, 30, 40, 50 anos, eu conheço pessoas que saíram de um relacionamento abusivo com 50 anos. E começaram uma profissão aos 50 anos. Sou muito velho para fazer uma faculdade de 4 anos. Os 4 anos vão passar, minha filha. Os 4 anos vão passar você dentro ou fora. Sabe? Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu já tinha tido meu filho. Eu não tinha nada na minha vida, cara. Eu só tinha um filho para criar. E eu lembro que o meu professor da universidade, que o meu primeiro curso foi numa universidade, né? A universidade do meu estado. Eu não estava muito empenhada, não estava muito, sabe? Não que, assim, enfim, estava muito perdido na vida. E eu lembro que um professor meu, até hoje eu lembro dele, porque ele marcou muito por conta disso que ele me falou. E na época eu não tinha muita consciência, mas eu olhei e disse assim, isso faz sentido. Eu passei num curso que eu não queria muito, e ele disse assim, Mayara, esses 4 anos eles vão passar, você dentro ou fora. Você vai fazer sua escolha. Você vai decidir se, quando passar os 4 anos, você vai ter um bacharel. E eu olhei e disse assim, faz sentido. E eu continuei, mesmo não sendo aquilo que eu sonhava. Então, é importante que a gente comece a entender que nós não somos velhos para nada. Para com isso, eu sou velho demais para isso. Velho para quê? Por que o homem não se enxerga como velho? Para começar a fazer uma coisa. Por que só a mulher? A gente tem que se questionar. Vamos começar a se questionar sobre as coisas, sabe? A gente tem que começar a enfatizar que quando uma liberdade começa, seja ela qual for, é quando a gente decide se preparar para isso, sabe? A gente decide se preparar para isso. Cara, uma das coisas que ajuda muito é você ter uma mentalidade forte, é você fazer afirmações sobre você, sobre a sua vida. As pessoas negligenciam isso, acham que é papo de doido, entendeu? Acham que, isso é maluco. Estou no meu 6º período do curso de psicologia e eu não acho que isso é maluco. Tem coisas entre o céu e a terra que ninguém explica. A ciência não consegue explicar tudo. Então, assim, você começa a fazer coisas que faz sentido para você, né? Eu só sei dizer que nenhuma mulher merece viver em um lugar por falta de dinheiro. Meu amigo, começou a não dar certo? Você tem bagagem suficiente para... Tchau. Você tem a sua casa. Então, para finalizar aqui esse vídeo, eu sempre tive o pensamento de que uma mulher que aguenta tudo, por ela ser dependente, ela é uma mulher que se anula. E tem um perigo muito grande quando a gente se anula como mulher. Tem umas coisas que são óbvias, mas sabe o óbvio que precisa ser dito? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, se vocês tiverem interesse, eu comprei ele na Amazon, tá? Acho que eu paguei R$20, se eu não me engano. Ele é assim, ó. Ele tem o título e aqui tem as mensagens. Tem uma reserva de emergência. Compreenda as suas emoções. E aí eu grifei assim. Este é um dos primeiros passos para entender as decisões tomadas em relação ao dinheiro. Muitas decisões que a gente toma, a gente é cercado de emoções, tomando aquela decisão. E tem horas, tem momentos na nossa vida que a gente tem que ser muito racional. Muito, senão a gente entra em muita cilada. Economize sempre e gaste dinheiro nas coisas certas, né? Quantas e quantas coisas a gente compra sem necessidade? Mesmo com pequenos valores, invista R$1, R$5. Quando a gente diz assim, isso aí não é dinheiro, isso aí não é nada, é porque você não aprendeu o valor do dinheiro. Invista em ações. Olha só. Planeje suas finanças, não use o cartão de crédito, não faça empréstimo. Tem gente que quando entra num trabalho, passa num concurso, a primeira coisa que faz é comprometer o seu dinheiro.
Então, eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Sempre vai ter mais sobre esses assuntos aqui, porque eu gosto de falar sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!